Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos investigar um conjunto de artigos da Constituição Federal que, nossa, toca a vida de todo mundo. Os artigos 6º ao 11. Exato. Eles tratam dos direitos sociais, trabalhistas, sindicais. É o coração de muita coisa importante no Brasil. Pois é, a gente pegou esses textos aqui e a nossa ideia é, assim, entender o que a nossa lei maior define como a base para a cidadania social e para as relações de trabalho aqui. E é interessante notar como isso evolui, né? Sim. Logo de cara, o artigo 6º já impressiona pela amplitude. Fala de educação, saúde, moradia, olha, até uma renda básica familiar entrou recentemente por emenda. Verdade, a emenda 114. Isso já dá uma pista de como a Constituição não é um documento estático, né? Ela respira, ela se adapta. Exatamente. Ok, então, vamos desempacotar isso aí. Começando, então, pelo artigo 6º. Ele abre o leque, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, que mais? Transporte, que entrou depois, né? Em 2015. Isso. E tem lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. Ufa! É uma lista e tanto. É bem extensa mesmo. Mas ter tudo isso listado assim na Constituição, qual o peso real disso no dia a dia? Garante que aconteça na prática? Olha, essa é uma questão chave. Muitos desses direitos são classificados como normas programáticas. O que isso significa? Programáticas? Quer dizer, eles estabelecem objetivos, metas que o Estado deve perseguir através de políticas públicas. Não é que cada pessoa pode, sei lá, bater na porta do juiz amanhã e exigir tudo isso na plenitude só porque está escrito ali. Entendi. É mais uma direção, um compromisso. Exatamente. Mas o fato de estarem na Constituição tem um peso político e jurídico enorme, sabe? Direciona a ação do governo, serve de parâmetro para controlar as políticas e, talvez o mais importante, consolida uma ideia de cidadania social. Cidadania social. Isso. A ideia de que não basta ter direitos civis, tipo votar, e políticos. É preciso ter condições mínimas para uma vida digna. É, no fundo, um projeto de sociedade que está ali desenhado. Faz todo sentido. E essa inclusão mais recente que a gente comentou da renda básica familiar para quem está vulnerável, pela emenda 114 de 2021, como que isso se encaixa nisso tudo? Ela reforça demais essa ideia de proteção social. O parágrafo único do artigo 6º que trouxe essa previsão é bem interessante. Ele já indica a necessidade de um programa permanente, sabe? Ah, não algo temporário? Não. E também diz que precisa de uma lei específica para definir as regras. E isso aconteceu, né? A gente teve, por exemplo, a Lei 14.601 de 2023, que reestruturou o Bolsa Família. Certo. E claro, sempre com aquela ressalva importante. Tudo isso precisa respeitar as normas fiscais e orçamentárias do país. Ou seja, a Constituição aponta o caminho, o ideal, mas a implementação depende de lei, de dinheiro. Entendi. É um processo. Bom, saindo dessa base social mais ampla, a gente mergulha no artigo 7º. E esse, nossa, é quase um universo à parte sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. É verdade. A quantidade de detalhes que o Constituinte colocou ali é impressionante. Impressionante mesmo. Não dá para listar tudo aqui, né? Ficaria muito longo. Mas alguns pontos saltam aos olhos. Por exemplo, logo no começo, a proteção contra a demissão arbitrária ou sem justa causa. Isso é muito forte. Sim, é um ponto central. E note que essa proteção, segundo o inciso 1, depende de uma lei complementar para fixar a indenização. De novo, mostrando essa dança entre a norma constitucional e a lei que vem depois para detalhar. Essa interação, né? Isso. O artigo 7º, no geral, busca criar uma rede de segurança e dignidade no trabalho. E tem a definição de salário mínimo no inciso 4, que eu achei bem interessante. Não é só um valor para a pessoa sobreviver, né? A Constituição fala que deveria cobrir necessidades vitais básicas do trabalhador e da família. Exato. Lista moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência. É uma definição bem ambiciosa. Parece até mais um ideal a ser alcançado do que a realidade que a gente vê hoje, né? Sem dúvida. Essa definição constitucional serve como um farol, sabe? Um objetivo permanente na hora de formular a política de salário mínimo,
Mesmo que a realidade econômica muitas vezes coloque limites, a Constituição estabelece um patamar de dignidade que tem que ser buscado. É um critério para avaliar se a política está funcionando, então. Exatamente. Para avaliar se ela está cumprindo o seu papel social. O artigo 7º, como um todo, ele tenta equilibrar essa relação entre capital e trabalho, que a gente sabe que é historicamente desigual. E que outros pilares dessa proteção você destacaria nesse artigo tão denso? Tem tanta coisa ali dentro? Dá para a gente pensar em alguns eixos para organizar, né? Tem um eixo de, digamos, segurança econômica. Além do salário mínimo com essa visão ampla, a gente tem o seguro-desemprego, no inciso 2º, e o Fundo de Garantia, o FGTS, no inciso 3º. Aquela poupança forçada, né? Certo, segurança econômica. Que mais? Tem um eixo importante de qualidade de vida e descanso. Aí entra a jornada limitada, 8 horas por dia, 44 por semana, no inciso 13. Tem a previsão de turnos de revezamento, de 6 horas, no 14. Ah, é para quem trabalha em turno direto, né? Isso. E as férias remuneradas, com aquele adicional de 1/3, no 17. A licença maternidade de 120 dias, 18, e a licença paternidade, 19, que foi uma novidade na época. Ok, qualidade de vida, faz sentido. Aí tem também a saúde e segurança no trabalho, que aparece nos incisos 22, 23, 28, falando de redução de riscos, adicional para atividade insalubre ou perigosa, seguro contra acidente de trabalho. Fundamental. E, claro, um eixo muito importante de igualdade e não discriminação. Aqui entram várias proibições. Diferença de salário por sexo, idade, cor ou estado civil, no inciso XXX, proteção para pessoa com deficiência, no XXI, proibição do trabalho infantil, perigoso ou noturno e os limites de idade, né? Que até mudaram com uma emenda AEC 20 de 98. Isso mesmo, no inciso XX3, e a equiparação de direitos do trabalhador avulso, aquele que trabalha para várias empresas, mas é intermediado por sindicato ou órgão gestor, no XX4. Nossa, essa organização em eixos ajuda muito a entender a lógica por trás de tantos incisos. E você mencionou antes a importância das negociações coletivas em alguns pontos. Sim, isso é bem relevante. Vários incisos, como o 6, que fala da irredutibilidade do salário salvo negociação coletiva, ou o 13 e 14 sobre jornada, que também permitem flexibilização via acordo ou convenção. E o 26, que reconhece as convenções e acordos coletivos como direito. Exatamente. Isso tudo mostra que a Constituição valoriza a negociação entre os sindicatos e trabalhadores e os empregadores, ou os sindicatos patronais. É uma forma de adaptar e até ampliar esses direitos para a realidade de cada categoria ou de cada empresa. Então não é um sistema totalmente engessado, tem uma margem para negociar. Tem espaço para negociação coletiva, sim. E como ficam os trabalhadores domésticos nessa história toda? Porque por muito tempo eles ficaram meio à margem de vários desses direitos, não foi? Foi. Infelizmente foi uma realidade por muito tempo. Mas esse foi um ponto de evolução crucial na Constituição. O parágrafo único do artigo 7º, especialmente com a redação que a Emenda Constitucional 72 deu, lá em 2013, foi um marco. A famosa PEC das domésticas, né? Essa mesma. Ela estendeu para a categoria dos domésticos a maioria dos direitos que estavam listados nos incisos para os outros trabalhadores, como jornada de trabalho controlada, hora extra, FGTS obrigatório, seguro-desemprego, vários outros. Nossa, isso foi um avanço enorme. Gigantesco. Foi um passo para reconhecer o valor desse trabalho e buscar equiparar os direitos, diminuindo uma desigualdade histórica muito grande no Brasil. Alguns detalhes ainda precisam de regulamentação específica, mas a inclusão na Constituição foi fundamental. Que bom. Bom, com esses direitos individuais dos trabalhadores mais claros, a Constituição se volta para a organização coletiva, certo? Aí a gente entra no artigo 8º, que trata da liberdade sindical. Quais são os pontos nevrálgicos aqui? O artigo 8º é o que estabelece as bases do nosso sistema sindical. Por um lado, ele garante a liberdade de fundar sindicatos sem precisar de autorização do Estado. Só precisa registrar no órgão competente, como diz o inciso I. Isso foi um avanço, porque antes tinha regime que exigia autorização prévia. Certo, liberdade para criar o sindicato. E também garante a liberdade de ninguém ser obrigado a se filiar ou a continuar filiado a um sindicato.
É o inciso V. Liberdade para entrar e para sair. Exato. Por outro lado, a Constituição impõe uma estrutura específica para o nosso sindicalismo, Ah, é? Que estrutura seria essa? principalmente a chamada unicidade sindical, que está prevista lá no inciso 2. Unicidade. O que significa isso na prática? Significa que é proibido criar mais de uma organização sindical, seja de trabalhadores ou de empregadores, representando a mesma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Essa base territorial não pode ser menor que um município. Ah, então só pode ter um sindicato dos metalúrgicos por cidade, por exemplo. Um sindicato do comércio por cidade. Basicamente, essa é a ideia. E esse é, talvez, o ponto mais debatido, mais controverso do artigo 8º. E por que tanto debate? Quais são os argumentos aí, prós e contras dessa unicidade? Olha, quem defende a unicidade argumenta que ela fortalece o sindicato. Evita que a representação fique toda fragmentada, pulverizada, sabe? Com um sindicato único por base, ele teria mais força para negociar com os patrões, para mobilizar a categoria. Ok, o argumento da força pela união. Isso. Já os críticos dizem que a unicidade fere a plena liberdade sindical, porque os trabalhadores e as empresas não podem escolher livremente a qual sindicato querem se filiar ou qual entidade vai representá-los se já existiram naquela área. Limita a escolha. Limita a escolha. E argumentam que isso pode acabar gerando sindicatos acomodados ou pouco representativos, porque não tem a concorrência de outras entidades para, digamos, mantê-los na linha. É um equilíbrio bem complexo que o Brasil adotou. Entendo a tensão que isso gera. E o artigo também fala de outras coisas importantes, né? A participação obrigatória dos sindicatos nas negociações coletivas, no inciso 6, e a estabilidade do dirigente sindical, no 8. Sim, são pontos importantes. A participação obrigatória, VI, busca garantir que as negociações que vão definir as condições de trabalho da categoria tenham sempre a presença da entidade que representa os trabalhadores. É uma forma de assegurar representatividade ali. E a estabilidade do dirigente. A estabilidade do dirigente eleito, VI, desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato, busca proteger essa pessoa, proteger o representante dos trabalhadores contra possíveis retaliações por causa da sua atuação sindical. São mecanismos para tentar garantir que o sindicato possa atuar com autonomia. Faz sentido. E tem a questão da contribuição para o sindicato também, né? Definida em assembleia no inciso 4º. Isso também costuma gerar discussão. Gera bastante discussão, principalmente depois de algumas mudanças na legislação trabalhista sobre a obrigatoriedade ou não dessas contribuições. Mas a Constituição prevê essa fonte de custeio definida pela Assembleia da categoria. Ok. E se a negociação coletiva falhar ou não for suficiente para resolver um conflito? Aí entra em cena o direito de greve, que está no artigo 9º? Exatamente. O artigo 9º assegura o direito de greve e diz que compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer esse direito e sobre os interesses que eles devem defender por meio da greve. Parece um direito bem amplo, lendo assim o comecinho do artigo. Será que é ilimitado? Pode parar tudo? É um direito fundamental e importantíssimo, mas não, definitivamente não é ilimitado. O próprio artigo 9º já coloca as balizas, os limites. O parágrafo 1º é muito claro. O que ele diz? Ele diz que a lei vai definir quais são os serviços ou atividades consideradas essenciais e também vai dispor sobre como atender às necessidades inadiáveis da comunidade durante a greve. Ah, então tem serviços que não podem parar completamente. Tipo hospitais, segurança. Exatamente. Pense em hospitais, transporte público essencial, distribuição de água, energia, segurança. O direito de greve de um grupo não pode paralisar completamente a vida da sociedade ou colocar as pessoas em risco. Tem que ter um equilíbrio. Então existe uma ponderação de interesses aí, o direito do trabalhador versus o direito da comunidade. Perfeito. É um balanceamento entre o direito de pressão coletiva dos trabalhadores e o interesse público na continuidade de serviços essenciais. E tem mais. O parágrafo 2º afirma que os abusos cometidos no exercício do direito de greve sujeitam os responsáveis às penalidades da lei. Ou seja, não pode abusar. Não pode. Portanto, é um direito forte, sim, mas ele é condicionado por essa necessidade de manter a ordem social e garantir os serviços indispensáveis para a população. Entendido.
Bom, para fechar essa sequência que a gente está analisando, temos os artigos 10 e 11. Eles parecem tratar de outras formas de participação dos trabalhadores, né? Um pouco diferente do sindicato e da greve. Isso. São mecanismos adicionais, pode-se dizer. O artigo 10 assegura a participação de trabalhadores e empregadores nos colegiados de órgãos públicos. Colegiados. Tipo conselhos? Isso, onde os interesses profissionais ou previdenciários deles são objeto de discussão e deliberação. Pense em conselhos de gestão de políticas públicas de trabalho, de previdência, de saúde do trabalhador. A ideia é ter a voz deles lá dentro. Levar representação para dentro do Estado, então. Exato. E o artigo 11 foca mais no nível da empresa. Ele garante, nas empresas com mais de 200 empregados, a eleição de um representante. Um representante dos empregados. Sim. Com a finalidade específica de promover o entendimento direto com os empregadores. Um canal de diálogo ali no chão da fábrica, digamos. Ah, interessante. Então, não é o sindicato, é um representante eleito ali dentro para conversar direto com a empresa. Isso. Podemos ver esses dois artigos, o 10 e o 11, como complementares à representação sindical mais tradicional do artigo 8. Eles abrem outros canais de voz e participação. O 10 leva a representação para a esfera onde as políticas são formuladas no governo. O 11 busca criar um diálogo mais direto, talvez mais ágil, dentro das empresas maiores, independentemente da estrutura sindical formal. São ferramentas adicionais para a democracia nas relações de trabalho, talvez. É uma boa forma de colocar. Ferramentas adicionais para a democracia e o diálogo social no mundo do trabalho. Então tá, percorremos do artigo 6º ao 11, vimos a base ampla dos direitos sociais, mergulhamos fundo na proteção ao trabalho, que é super detalhada no artigo 7º. Entendemos a estrutura sindical brasileira com a unicidade no artigo 8. Vimos o direito de greve, que é forte, mas tem limites, no artigo 9º. E essas outras formas de participação nos artigos 10 e 11. Ufa, foi bastante coisa. O que fica dessa análise toda? Qual a imagem geral que emerge desses artigos? Fica a imagem de uma Constituição que, claramente, buscou construir um sistema amplo de proteção social e laboral. Ela não ficou só nos princípios gerais, não. Ela entrou em muitos detalhes, especialmente no artigo 7º, tentando estabelecer um patamar mínimo de dignidade e segurança para os trabalhadores. E uma coisa que ficou clara também é que não é uma construção parada no tempo, né? De jeito nenhum. Como a gente viu as várias emendas constitucionais que a gente mencionou, a 20 da idade mínima, a 72 dos domésticos, a 90 do transporte, a 114 da renda básica, mostram que esse arcabouço está em constante diálogo com as mudanças da sociedade, da economia. Ele vai se ajustando ou tentando se ajustar. Exatamente, é um sistema vivo. E conhecer tudo isso que a gente conversou, qual a importância prática para quem está ouvindo a gente? Por que é relevante saber desses artigos? Olha, eu diria que é fundamental para o exercício pleno da cidadania. Entender quais são os direitos sociais básicos que deveriam ser garantidos, como a relação de trabalho é regulada, quais são as proteções, como funciona a representação sindical e o direito de greve. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, né? Com certeza, tudo isso compõe o cenário onde a gente vive e trabalha. Conhecer esses direitos permite não só reivindicá-los quando necessário, mas também participar de forma mais consciente dos debates sobre o futuro do trabalho e da proteção social no Brasil. É informação que empodera. Verdade. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final, olhando um pouco para frente. Essa estrutura constitucional toda detalhada que a gente analisou, ela tem um foco muito forte nas relações de emprego mais tradicionais, né? Carteira assinada, vínculo claro. Sim, o modelo mais clássico. E também nas estruturas sindicais clássicas, como a gente viu nos artigos 7º e 8º. A pergunta que fica é, como essa estrutura dialoga, ou como ela é desafiada, pelas novas formas de trabalho que estão ganhando cada vez mais espaço? Você diz, tipo, trabalho por aplicativo? Exatamente. Estou pensando na economia de plataformas, a chamada gig economy, com motoristas e entregadores de aplicativos, ou mesmo no trabalho remoto, às vezes até para empresas de fora do país. Essas novas realidades, elas se encaixam bem nesse modelo constitucional que a gente descreveu? É uma ótima pergunta.
parece que força um pouco os limites, né? Pois é. Será que esse modelo vai dar conta? Ou será que vai exigir adaptações, novas interpretações das leis e da própria Constituição? Ou, quem sabe, até mesmo novas emendas para garantir que a proteção social e laboral consiga acompanhar essa evolução toda do próprio trabalho? Fica aí a questão para a gente pensar.